single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Reformas, campanhas ou qualquer outra atividade de natureza monetária, fé no hebraico é uma ação não explicou o que seria a obra da lei, mandamentos, ou será bem-aventurado no seu feito. Meus irmãos, bazares, festividades ou construções e reformas são obras do homem, não de Deus. A Deus, a obra e ao próximo. Convido você a ler toda a epístola de Tiago dentro do seu contexto, para esse vídeo não ficar muito capítulo. A obra da criatura, muitas das vezes... Olá, meus amigos. Alguma vez você já se perguntou o que significa a expressão obra de Deus? Eu me chamo Felipe e eu sou apaixonado pela Bíblia. E se você, assim como eu, é apaixonado pela palavra de Deus, você está no caminho certo. Meus amigos, o que essa expressão significa para você? É bem comum ouvirmos essa expressão nas coisas relacionadas às atividades da igreja. Ou seja, toda obra na igreja, como construção, reformas, campanhas ou qualquer outra atividade de natureza monetária que promove fins lucrativos, como por exemplo bazares, vendas de alimentos e etc. Toda essa obra é apadrinhada como a obra de Deus. Mas o que seria a obra de Deus no ponto de vista das Escrituras? Seriam apenas todas essas atividades que eu acabei de citar, ou envolve algo mais desafiador? Pesquisando nas Escrituras, descobri que essa expressão tem um significado mais profundo. Observe que o texto de Tiago, capítulo 2, verso 14, faz menção de um tipo de obra. Obra esta, se não for praticada, a sua fé será morta. Fé no hebraico é emuná, que significa algo além do que se pode acreditar ou imaginar. Ela possui o sentido de confiança e fidelidade, ou seja, uma ação que comprova a sua fé. Não basta apenas um pensamento positivo ou algo do tipo. A emuná, fé, exige uma ação de fidelidade que comprove o nível de confiabilidade do homem ao Messias. Caso contrário, a sua fé é morta. E é por meio das obras de Deus que construímos evidências de uma fé inabalável. Mas, irmão Felipe, você ainda não explicou o que seria a obra de Deus. Então, meus amigos, segundo o próprio contexto das epístolas de Tiago, nos revela qual seria a verdadeira obra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei, mandamentos, perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor do quê? Fazedor da obra de Deus, este tal será bem-aventurado no seu feito. Meus irmãos, a obra de Deus é a prática da Torá, ou seja, mandamentos, a prática dos mandamentos e da lei do Eterno. Observe Tiago 2,8. Todavia, se cumprirdes, cumprir o quê? Como? Cumprir conforme a Escritura,
a lei real, ou seja, os mandamentos do Eterno, a Torá, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Ou seja, meus irmãos, a obra de Deus é a prática dos mandamentos, é você amar o seu próximo como a ti mesmo. Não é campanhas, bazares, festividades ou construções e reformas dentro de uma determinada igreja. Tudo isso é bom, mas tudo isso são obras do homem, não de Deus. A obra de Deus é a prática dos mandamentos. E o objetivo dos mandamentos é o amor a Deus e ao próximo. Infelizmente, a maioria das igrejas, salvo raras exceções, tropeçaram quando invertem os valores. Eu convido você a ler toda a epístola de Tiago dentro do seu contexto, e lá você obterá evidências em relação à obra de Deus. O que seria a obra de Deus? Eu poderia citar outros versículos, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu resolvi ser lacônico. Finalizo esse vídeo com essa mensagem, essa pequena mensagem. A obra da criatura, muitas das vezes, são interessantes, mas a obra do Criador simplesmente é grande. Meus amigos, curtam o vídeo, compartilhem para os seus amigos, para a sua família, e não esqueçam, leiam a Bíblia. Até a próxima. Shalom, shalom. Every single day